A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 13, versos de número 8 ao verso de número 14, em nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos diz: o amor ao próximo, a vigilância e a pureza. Amém? Abra sua Bíblia, amado irmão e amada irmã. É importante que você abra a sua Bíblia e tenha um conhecimento da palavra do Senhor, pois a palavra de Deus, ela deve ser garimpada, porque a palavra do Senhor nos traz tesouros preciosos que ainda são desconhecidos diante aos homens, mas isto somente é para aqueles que não amam e não obedecem à palavra de Deus, mas para aqueles que têm um desejo de aprender da palavra de Deus, têm um desejo de entender e compreender as Sagradas Escrituras. Diz o Senhor: pois a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 119, verso 130 diz: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Pois então, amados, aqueles que buscam a palavra de Deus, ainda que não tenham conhecimento da palavra de Deus, se buscar, pedir ao Senhor que abra sua mente e tenham conhecimento da palavra do Senhor, então o Senhor assim vai considerar isto para aqueles que o buscar. Amém? Assim diz o texto sagrado: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? A palavra de Deus, amados, nesta passagem, nos traz algo muito interessante para cada um de nós, para que a gente possa vigiar em todas as áreas da nossa vida, para que a gente possa cumprir todas as leis do Senhor. A ninguém fiqueis devendo nada, mas o amor. Sim, devemos ter uns pelos outros, amados irmãos, sempre, pois o amor é o cumprimento da lei. E por mais que amamos o próximo, ainda assim podemos amar mais por amor de Deus. E isto seria como uma dívida ainda a ser paga. Quando amamos o próximo com o verdadeiro amor que procede de Deus, também cumprimos a lei que diz: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não cobiçarás ou invejar. E qualquer que seja o mandamento em relação ao próximo, temos que entender que não devemos amar o próximo como a nós mesmos. Pois assim como não desejamos o mal a nós, também não devemos desejar o mal a ninguém. Por isso, amados irmãos, tem pessoas que perecem, pessoas que estão em pecado e que Deus vem a corrigir e a exortar por causa disso, porque não deseja mal de si mesmo, mas do próximo. Está fofocando, está inventando coisas, está inventando contendas, intrigas, trazendo dissoluções entre os irmãos, praticando o pecado. E isto abomina a Deus, porque devemos amar o próximo, não como a nós mesmos, mas como Cristo ama a igreja. Por isso, quando amamos ao próximo, praticamos a lei. Por isso o amor nos leva a cumprir a lei de Deus.
no livro de Gálatas, capítulo 5, verso de número 13 a 14. Abra sua Bíblia, porque nestes versículos tem conselhos semelhantes a estes. Então, amados, devemos, pois, estar conscientes do tempo em que vivemos e despertar do sono espiritual em que podemos estar, pois a cada dia que passa, nossa salvação se torna mais perto de quando aceitamos o Senhor Jesus, de quando convertemos e deixamos o velho homem para trás. Paulo dava esses conselhos à igreja em Roma, e isso era quase há 2000 anos atrás. Se naquela época já era uma preocupação do apóstolo Paulo para que a igreja despertasse para viver o amor do cristão, para a obediência a Deus e às autoridades, o que dirá hoje na igreja atual? O que vemos na igreja é pura heresia, glutonaria, falsidade. Pastores não têm o senso da palavra de Deus, não têm o Espírito do Senhor e inventam todas as artimanhas, coisas que não estão nas Sagradas Escrituras, para atrair o povo para a igreja. Cuidado, igreja. Desperta do sono, porque muitos serão enganados, se possível até os escolhidos de Deus. Então, amados, isto é um alerta para todos nós em Cristo Jesus. Desperta do sono, porque o Senhor tão somente virá, e se nós estivermos dormindo, não subiremos para a glória do Senhor Jesus. Desperta tu que dormes, igreja, porque o conselho de Paulo, que com certeza deve nos motivar a viver o evangelho genuíno e verdadeiro, praticando o amor de Cristo. Vai à alta noite. Noite aqui se refere às trevas, que é pecado, ao mundo. Duas coisas que podem deixar qualquer cristão dormindo. O dia que está chegando é o próprio Cristo, que virá trazer a salvação ao seu povo. Por isso, tudo que nos liga às trevas, com um vínculo com o pecado ou as práticas mundanas, devemos abandoná-las o quanto antes, é nos vestir da armadura da luz, que é Cristo Jesus. Devemos, de forma digna, em Cristo Jesus, andar com Ele na luz. João capítulo 8, verso 12, igreja. E na luz não há orgias, bebedices, imoralidades sexuais, brigas, ciúmes, que são também as obras da carne, daquele que não anda em espírito. Gálatas capítulo 5, verso 16 a 21. Mas devemos nos revestir do Senhor Jesus e não nos vincular ao pecado e ao desejo contínuo de fazer ou ter o que Deus não deseja que tenhamos ou que façamos. Termino com este versículo, amados, bem conhecido de todos. Aquele que diz estar em Cristo, esse deve estar também e andar como Ele andou. 1 João capítulo 2, verso de número 6. Amém, amados? Que possamos andar com o Senhor nosso Deus, meditar na palavra dEle, buscar, igreja. Eu exorto a cada um de vocês, abra as Sagradas Escrituras, porque ela é a nossa salvação. É o caminho que Jesus está dando a mim e a todos aqueles que aceitam Ele como único e suficiente Salvador. Se você quer ser salvo, quer abandonar o seu pecado e aceitar a Jesus, confesse os seus pecados perante Ele, peça perdão, aceite-o como o único e suficiente Salvador, faça dele o Senhor da sua vida. Ore todos os dias na sua casa, no seu lar. Ore por todos e por todos aqueles que necessitam da palavra de Deus. Ore com fervor, com fé, e você contemplará a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Cuidado, amados irmãos, com as falsas doutrinas da igreja, porque a palavra do Senhor diz que não terá outro evangelho a não ser este. E se houver outro evangelho ou outra palavra de Deus, que seja anátema. Então, tenhais cuidado e não sejais vagarosos, como a própria palavra do Senhor nos diz no livro de Romanos, a qual estudamos nos áudios anteriores. Não sejais vagarosos. Este áudio foi do capítulo de número 12
do verso de número 11, não sejais vagarosos no cuidado. Tenhais cuidado, vigie, para que nada sobrevenha de mal sobre a sua família e a você. Amém? Que o Senhor nosso Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor, amados, esteja sempre com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Gostaria de lhe fazer um convite. Quer ouvir mais a palavra de Deus com a missionária Karina e com o pastor evangelista Rafael? Acompanhe-nos através da rádio redeveloz.com e baixe também o nosso aplicativo pelo Play Store. Você já aceitou Jesus Cristo? Parabéns! Você ainda não aceitou? Diga, eu aceito Jesus Cristo como meu único Salvador. Glorifique ao nosso Deus. Aleluia! Santo é o nome de Deus. Glórias a Deus. Irmã Karina, irmão Rafael. Rádio Rede Veloz FM, levando a palavra do Senhor adiante.